Deus abençoe a todos, amém? Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite, e como eu falei no primeiro culto, é engraçado, segundo quando a gente fala, como eu falei no primeiro culto, é porque a gente se sente falando a mesma coisa, apesar que muita coisa muda, né? Eu ia pregar uma palavra há um mês atrás, mais ou menos, e o tema seria salvação, santidade e galardão, né? E seria uma série de 3 mensagens seguidas, mas devido à vinda do Fanuel e o culto do amigo com o pastor Elvis, e domingo que vem também pastor Luciano e pastora Rejane, eu achei por bem mudar, e eu vou abordar somente um aspecto, que é o aspecto da salvação. E aí eu falei no primeiro culto porque existe muita confusão doutrinária no meio de pessoas até mesmo que estudam a Bíblia, de estudiosos. Eu não estou falando de pessoas comuns, de pessoas que estudam, que pesquisam. Eles fazem algumas confusões doutrinárias por convicções muitas vezes denominacionais e por estudar muitas vezes as escrituras sem a unção e a revelação do Espírito Santo de Deus. E aí eu disse que na quarta-feira, enquanto eu falava sobre o poder da palavra, e eu tenho falado sobre essa temática já há 2 ensinado sobre isso, as pessoas fazem muita confusão em relação à oração, por exemplo, né? Algumas pessoas acham que para orar tem que orar e falar: Senhor, se for da tua vontade, né? Sempre acha que só existe essa modalidade de oração. E outros aprendem sobre a importância da confissão, da declaração de fé, porque é bíblico, criei, por isso falei, né? Paulo diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Paulo está abordando a questão da fé, e, né, em diversos lugares na Bíblia vemos a relação da confissão com o resultado. E aí eu dei o exemplo no Tadel, que ninguém é salvo só porque crê. Em Romanos 10, 9 e 10 diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, confissão, declaração, e em seu coração creres, há uma associação, os dois estão caminhando junto, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. As pessoas fazem muita confusão doutrinária, teológica, com vários assuntos distintos, e um deles é esse, oração. Enquanto uns que acreditam no poder da declaração de fé começam a usar de forma equivocada, acham que por ficar falando positivamente aquilo vai acontecer, e não vai acontecer, porque é necessária a junção de fé com declaração, com confissão, né? É necessário que essa junção aconteça. O outro também não acredita nisso em hipótese alguma, e pensa que deve orar sempre ao Senhor: Senhor, se for da sua vontade, faz isso ou aquilo. 2 erros grosseiros. Existem modalidades diferentes de oração. Na oração consagratória, nós falamos: Senhor, faz a tua vontade. Na oração, quando nós não sabemos com clareza qual é a vontade de Deus, a gente faz: Senhor, faz a tua vontade. Foi isso que Jesus fez no Getsemane. Ele fez uma oração consagratória. Ele sabia a vontade de Deus, mas ele consagrou: faz a tua vontade, não seja o que eu quero, porque eu não quero passar por tudo que eu vou passar, mas eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. Foi isso que Jesus disse. Por outro lado, quando você vai orar por uma pessoa que não está salva,
Se você orar, Senhor, se for da tua vontade salvar o fulano, você está cometendo um absurdo teológico. Porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma pessoa se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento de Deus e sejam salvos. Vocês estão entendendo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você vai ordenar ao demônio, é uma ordem, é uma determinação. Em nome de Jesus eu ordeno, sai. Você não vai orar ao Senhor, toca no coração do demônio para ele sair. Então tem muita gente fazendo salada bíblica, o cara não sabe nem o que acreditar, ainda é marrento, né? Ainda é marrento. Baseado na minha ignorância teológica, penso dessa forma. E não adianta porque eu não vou mudar. Eu penso dessa forma. Então tem muita ignorância, irmãos, muita confusão, muita salada. E não é só nessa área, em muitas áreas da teologia bíblica. E no que diz respeito também à doutrina da salvação, também existe muita confusão. Nossa igreja é uma igreja que prega sobre a salvação, nós pregamos sobre o arrependimento, nós pregamos sobre santificação, nós pregamos sobre o inferno. Recentemente eu preguei uma palavra sobre o inferno, muito impactante aqui. Nós pregamos sobre a doutrina do céu, nós pregamos sobre batismo no Espírito Santo. E hoje eu já ouvi um testemunho daquele dia que eu preguei sobre batismo no Espírito Santo. A pessoa foi visitada, mas segurou ali e tal, e o que aconteceu no culto seguinte, o negócio rompeu, e falou em línguas, foi batizada. Uma pessoa que já estava há muito tempo em uma igreja pentecostal, e deu esse testemunho, e chegou aqui, achou que aqui não era pentecostal, tem muita confusão. Tem gente achando que só vai ser salvo se fizer um monte de coisas, um monte de disciplinas, se conseguir chegar em um determinado nível de santificação. E é por esse motivo que eu quero ministrar essa palavra hoje, para que você tenha entendimento de que não existe nada que você possa fazer para salvar você ou para apagar um único pecado que você tenha cometido. Tudo o que precisava ser feito, Jesus fez na cruz. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Enquanto Jesus estava lá, de braços abertos, sendo escarnecido, zombado, ele poderia ter falado: Pai, eles não merecem, e realmente não merecemos. Fulmina todos eles. Jesus não fez isso. Jesus orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando chegou o momento, Jesus entregou o seu espírito e declarou: está consumado. A palavra grega tetelestai. Tetelestai era uma palavra usada quando o filho recebia uma tarefa do pai, uma tarefa difícil de se cumprir, e ele trabalhava em cima daquela tarefa, e quando ele chegava no final, havia feito tudo que era preciso ser feito, ele dizia: tetelestai, está consumado. Tetelestai era uma palavra que era usada quando alguém tinha uma grande dívida, e aí reunia recursos e chegava até os credores,
e fazia a quitação daquela dívida, naquela promissória que era apresentada, era colocado um carimbo escrito tetelestai, a dívida foi paga, está consumado. Tetelestai era uma palavra declarada por um comandante de um exército que estava em batalha contra um exército inimigo, e após vencê-lo e conquistar aquela vitória e ter triunfado naquele momento, gritava para os seus homens ouvirem: tetelestai, nós vencemos, está consumado. Foi exatamente isso que Cristo falou na cruz: está consumado, tetelestai. Ou seja, tudo que precisava ser feito para que você e eu fôssemos salvos, Jesus fez na cruz. Não é a nossa santificação que vai nos salvar, não é a nossa capacidade de orar cada vez mais que vai nos salvar, não é a nossa capacidade de não errar, de não ferir as pessoas que vai nos salvar, não é isso. Ainda que nós somos chamados para a santificação, ainda que alguém que decide viver deliberadamente na prática do pecado vai acabar desviando e indo para o inferno, ainda que entendemos que quando alguém de consciência livre, porque nós somos livres em Cristo Jesus, nós só pecamos quando decidimos pecar. Nós não somos mais dominados, oprimidos, escravizados e obrigados a viver no pecado, porque Jesus nos libertou. Nós só fazemos o que decidimos fazer. Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Se nós tomarmos a decisão de viver uma vida fora da palavra, uma vida que desagrada a Deus, uma vida consciente de pecado, né? O resultado não vai ser positivo. Mas o fato de nós termos lutas como nós temos, às vezes errarmos, às vezes pecarmos e nos arrependermos, pedimos perdão a Deus, isso não muda o fato de que somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Esse é o primeiro texto que eu quero ler com vocês, Efésios 2, do 8 em diante. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isso é muito importante. Isso não vem de vós, não vem de você, cara. Meu irmão, isso não vem de você. Tem gente que desvia, mantém aí. Tem gente que desvia porque eu não estou conseguindo, e aí fica com vergonha, sai da igreja. E, gente, a salvação não é conquistada por nós. Nós recebemos a salvação pela graça, pela bondade de Deus, pela fé naquilo que Jesus fez. É isso que esse texto está dizendo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Eu quero que você coloque, por favor, na versão Almeida, Corrigida e Fiel, todos os textos que eu for ler. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Trocando em miúdos, como diz a expressão popular, quando você faz uma coisa boa, dá uma esmola para alguém, ajuda alguém, né? Você não está fazendo mais do que a tua obrigação. Deus te criou para isso. Você não é salvo por causa disso. Por mais boas obras que você venha fazer, as tuas boas obras não passam de obrigação e não são capazes de eliminar nenhum único pecado da sua vida cometido, mesmo que seja pelo teu pensamento.
Quando Jesus morre na cruz, Jesus não morre na cruz para que Ele possa complementar a nossa salvação. Ele morre na cruz porque se Ele não tivesse morrido, nós estávamos condenados à separação eterna. Ele morre na cruz porque era a única maneira de salvar a mim e a você. Oh, eu respeito todas as religiões, eu também. Mas a Bíblia diz que a única maneira de ser salvo é através da fé em Jesus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Devemos respeitar, devemos amar, devemos compreender, devemos entender. Mas o fato bíblico é que não há salvação através de nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus não teria morrido se pudéssemos ser salvos com formas alternativas. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Esse aí é só o pontapé inicial. Agora que nós vamos entrar mesmo na pregação. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, que eu geralmente uso aqui o computador, mas eu quero abrir aqui para seguir bem a minha sequência. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é o de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, segunda carta de Paulo a Coríntios, desculpe, capítulo 5, verso 17 em diante. O propósito dessa mensagem hoje é você sair daqui confiante na tua salvação, porque não depende de você. Ao mesmo tempo chamamos a atenção para que você não distorça o que a Bíblia está dizendo e o que eu estou falando, como aconteceu na igreja primitiva. Paulo, enquanto falava da salvação pela graça e pela fé, não mais pelos méritos de seguir os mandamentos da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, alguns caluniosamente disseram que ele estava falando, então vamos cometer pecado para que se evidencie ainda mais a graça. Aí Paulo chama a atenção, e fala sobre a necessidade de valorizarmos a obra que Cristo fez por nós, porque aquele que é salvo, que experimenta a salvação, quer agradar ao Senhor, quer crescer, quer se aperfeiçoar. E ao mesmo tempo o escritor da carta aos Hebreus diz que alguém que foi iluminado e experimentou e teve as experiências das coisas do mundo vindouro e novamente volta a viver uma vida de pecado, não há mais perdão para essa pessoa, porque quando ela toma essa decisão deliberada, ela está expondo novamente Jesus Cristo à vergonha, e Ele é novamente crucificado. O que o escritor quer dizer? Que quando uma pessoa decide viver, mesmo já tendo entregue a sua vida para Jesus, viver uma vida deliberada, e a palavra que eu quero enfatizar é deliberada, voluntária, na prática do pecado. Por que não tem mais salvação para essa pessoa? Não é porque Deus não vai perdoar, não é porque Jesus não vai perdoar, é porque o coração entra num processo de endurecimento, e essa pessoa não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ela não consegue mais se arrepender, e sem arrependimento não há perdão e salvação. Por isso, quando somos chamados para a salvação, precisamos zelar, empenhar, para viver uma vida que agrada ao Senhor. Vamos pecar? Com certeza. Vamos pecar, vamos errar, com certeza vamos errar, mas nós vamos prosseguir, nós não vamos desistir, nós não vamos desviar,
Amém? E não é porque ainda não somos perfeitos que ainda não atingimos a salvação. A salvação, ela foi conquistada na cruz. Não é aquilo que você vai conseguir fazer durante esse tempo de vida cristã. Você está entendendo? Sim ou não? Existe muita confusão, tem gente que fica confusa, confunde santificação com salvação, e aí quando começa a entender um pouco, alguns distorcem, acham que não precisa santificar. Não faça confusão, amém? 2 Coríntios 5, 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí um outro aspecto de confusão é, poxa, mas eu aceitei Jesus, mas eu ainda tenho algumas lutas, algumas áreas eu já tenho crescido, outras ainda tenho dificuldade, né? O equívoco é que a pessoa não entende o que verdadeiramente o texto está dizendo. Nós somos seres tripartidos, ou seja, somos um espírito que tem uma alma e habitam em um corpo. No exato momento que entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Isso não vai acontecer um dia, isso acontece naquele momento, né? Não é quando alguém repete uma oração de entrega, porque ela pode repetir uma oração sem estar com sinceridade, sem ter arrependimento, sem ter fé. Mas no momento que você, pela fé, entrega a sua vida a Jesus e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasce de novo. E naquele momento, a Bíblia diz que você está em Cristo e você é uma nova criatura, ou seja, o seu espírito instantaneamente é regenerado. Você é reconciliado com Deus. O homem foi separado de Deus por causa do pecado, mas em Cristo, lá na cruz, Jesus reconciliou Deus Pai com a humanidade. Ou seja, a parte que Deus precisava fazer referente à reconciliação, Jesus cumpriu na cruz, mas a parte que cabe ao homem, o homem vai precisar fazer. E quando o ser humano entrega a sua vida a Jesus, ele é reconciliado, ele é regenerado. A nossa alma vai continuar necessitando de transformação, vamos continuar precisando perdoar. A gente ministra aqui no ESIL cura interior para as pessoas serem curadas, porque a gente vai precisar sendo curado sempre, constantemente. É isso que Romanos 12 diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, né? Fala de cura, fala de renovação da alma. E nós possuímos um corpo que ainda é corruptível, que ainda sofre com o envelhecimento, vai perdendo vigor, né? Às vezes fica doente. Chega um determinado momento que esse corpo é mortificado e morre. Mas em breve nós vamos receber um corpo imortal, um corpo glorificado, por causa daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Mas o nosso espírito já é regenerado, né? E a salvação fala dessa regeneração, ok? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, versículo 18, consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados e agora temos o ministério de reconciliar também, através da pregação, através do testemunho, para que outras pessoas sejam reconciliadas. E aí no verso 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando
e essa palavra é chave, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, né? Esse texto está dizendo, essa palavra imputar, é uma palavra que era usada na economia, que fala de alguém. Imputar é acreditar algo na conta de alguém. Acreditar algo na conta de alguém. Não imputar é não acreditar na conta dessa pessoa. O que o texto bíblico está falando é que quando Cristo, Ele nos reconcilia com o Pai, Ele não acredita mais, ou seja, os nossos pecados não estão sendo mais creditados na nossa conta, porque os nossos pecados, todos eles, foram creditados na conta de Cristo. Esse texto está dizendo isso. E ao mesmo tempo, a justiça de Deus está sendo creditada na nossa conta. Os nossos pecados estão sendo creditados na conta de Cristo, e a justiça de Deus, que precisava ser cumprida e foi cumprida por Jesus, passou a ser creditada na nossa conta. Pulando o verso 20, que fala que nós somos embaixadores, é isso que o 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Cristo não conheceu o pecado. A Bíblia diz que Ele levou os nossos pecados, mas muito mais do que isso, Ele se fez pecado por nós. O texto está dizendo que Ele assumiu a personificação do pecado por nossa causa. Ele se fez pecado por nós, para que a justiça de Deus pudesse ser cumprida, porque a justiça de Deus só seria cumprida com a condenação do ser humano. O homem pecou, o homem se rebelou e houve uma sentença de Deus de condenação, de separação eterna. Deus não ia quebrar o galho de ninguém, irmãos. Deus não ia, Deus não ia, irmãos. E Deus não vai. No dia do juízo, Deus, olha, eu acho que eu não vou fazer aquilo que eu falei, não. Não vai acontecer isso, irmãos. Não vai acontecer. É por isso que nós somos exortados a pregar o Evangelho. É por isso que tem gente morrendo e sendo perseguida, sendo presa, enquanto prega o Evangelho, por causa dessa consciência da eternidade. Missionários que vão correndo risco, como a gente já ouviu testemunhos aqui, correndo sérios riscos, mas eles vão, porque as pessoas estão correndo um risco ainda maior de uma condenação eterna. Então Jesus, Ele cumpre a exigência da justiça de Deus. Ele cumpre todos os aspectos legais da justiça divina. E aí, Ele toma a nossa posição, Ele nos substitui. Quem teria que morrer e ser condenado pelo pecado seríamos nós, mas Ele assume o nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É isso que a palavra está dizendo. E é muito interessante a importância dessa mensagem. Se deve ao fato de que, para possibilitar a reconciliação, Deus condenou um justo no lugar dos pecadores. É isso que o texto está dizendo. É isso que o texto bíblico diz. Esse texto também está dizendo que, por ter nascido de novo e ter sido alvos dessa graça e pela fé nos apropriarmos dessa salvação,
os nossos pecados, a partir desse momento, não são mais colocados na nossa conta. Eu volto a repetir que isso não é uma licença para pecar. Isso significa que Jesus já perdoou, já justificou você. Isso significa, como diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí eu quero dar uma ênfase em uma palavra: Ele é fiel. A palavra que eu quero destacar é justo. Sabe o que o apóstolo João está querendo dizer? Caso Deus não viesse perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependemos e confessamos, Ele seria injusto. Aí você pode estar perguntando: seria injusto comigo? Não, seria injusto com Jesus, que mesmo sem ter pecado, cumpriu rigorosamente com todos os aspectos da lei e nos substituiu na condenação. Ele foi morto em nosso lugar. Você começa a entender um pouco mais a relevância da obra de Cristo na cruz e o quanto não depende de nós a nossa salvação. Para ficar mais claro, projeta Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. E aí em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa. Em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, versículo 1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Aí é uma interrogação. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que foi imputado como justiça para Abraão? A sua fé. Ele creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão, ou não lhe é acreditado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Por quê? Porque você fez, então você merece. Você trabalhou, então você é digno do salário. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E aí continua a aprofundar um pouco mais. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, porque o Senhor não imputa o pecado a nós, porque Cristo levou sobre si os nossos pecados. Isaías 53. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus? Em Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Por quê? Na antiga aliança, a salvação era apenas uma promessa, não era um fato consumado. Era uma promessa que estava vinculada à obediência à lei, à fé nas promessas futuras. Caso alguém tropeçasse em algum aspecto da lei, era necessário oferecer sacrifícios. Animais eram mortos, tipologicamente e profeticamente, representando o que realmente iria resolver a questão do pecado anos e anos mais tarde, que seria o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, derramando seu sangue em nosso lugar.
eles precisavam de sacrifícios, porque também eles se sentiam inúteis por não cumprir a lei, por não conseguir atender às exigências da moralidade e do padrão de Deus. Aí Romanos 3 começa a dizer, 21 em diante, mas agora se manifestou sem a lei, agora não é mais pela lei, se manifestou a justiça de Deus, porque se não cumprisse a lei, o justo era condenação, mas agora sem a lei se manifestou a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, ou seja, lei e profeta é Antigo Testamento, já testemunharam sobre o que Jesus Cristo ia fazer por nós nas profecias bíblicas. Aleluia. Tanto tipologicamente quanto profeticamente. Isto é, a justiça de Deus pela fé, não pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estavam condenados à perdição eterna, porque todos pecaram. E aí, evidencia-se a necessidade da manifestação dessa justiça superior, que não depende daquilo que a gente consegue fazer, é a justiça que opera por meio de Jesus. É Jesus. Aí o 24 diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Olha só, propiciação fala de perdão, fala de redenção. Essa redenção, esse perdão é pela fé no seu sangue. Sangue de quem? Sangue de Jesus. Pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, para que ele seja justo e justificador. Ou seja, irmãos, quando Deus não imputa o nosso pecado, Deus não está sendo injusto. Por quê? Porque Cristo, Ele se fez a nossa justiça. Ao contrário, Ele seria injusto se não considerasse o que Jesus Cristo fez por nós. Você está entendendo? Você está compreendendo? Então ele está sendo justo e ao mesmo tempo justificador, porque Ele nos justifica. Foi isso que Paulo disse no Cântico de Vitória: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. E aí, irmãos, continuando, versículo 27, onde está logo a vanglória, é excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A lei da fé exclui a vanglória. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu dou esmola. A lei da fé exclui a lei da vanglória. Nós só somos salvos pela fé em Jesus. Não importa quanto dinheiro você já deu de esmola, sem Jesus você está condenado ao inferno. Não importa que uma pessoa tenha matado, roubado, feito coisas terríveis, se houver um arrependimento e pela fé ela receber a Jesus Cristo e a sua graça, seus pecados serão perdoados. Essa é a lei da fé. E aí no verso de 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você está entendendo? Aí a gente pula para o capítulo 5, o verso 8, e aí vai ficar mais forte,
Porque, irmão, tem muita gente na igreja fazendo confusão. Será que eu sou salvo? Por quê? Por causa das lutas, por causa das tentações. Tu acha que tem algum crente no universo que não seja tentado? É claro que quanto mais comunhão, mais presença, mais força. Mas enquanto estivermos aqui, nós seremos tentados. E a nossa salvação não está associada às nossas lutas. Vocês estão entendendo, irmão? Eu estou sendo enfadonho. Eu quero trazer clareza em relação à tua fé, à tua salvação. E quero que você não faça confusão e ache que pode viver uma vida qualquer. Depois de compreender essa graça e essa salvação, se você não sair daqui, olha, eu quero viver uma vida santa, eu quero andar na presença de Deus, você não entendeu nada do que foi pregado. A salvação não é pelas obras, mas a santificação tem que ser algo que nasce dentro de você, algo que você busca, que faz parte de um processo natural da vida de quem nasceu de novo. O contrário, o envolvimento com o pecado, a lama do pecado é oposta à nossa nova natureza, é contrária à nossa nova natureza. Você está entendendo? Aí o versículo 8 de Romanos 5: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi a maior prova de amor. Não existe prova de amor maior do que essa. Versículo 9 diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Eu costumo ouvir muita bobagem na igreja, não aqui, mas de um modo geral. Uma das bobagens que a gente ouve a pessoa desviou porque não tinha sido salva, verdadeiramente não tinha sido salva. Essas bobagens que não tem base bíblica. Uma outra bobagem a pessoa confessa uma situação de pecado, de arrependida, aí uma situação que aconteceu, aí a pessoa pergunta: foi antes de você aceitar Jesus ou foi depois? Como se Jesus não pudesse perdoar alguém que já está na igreja há muitos anos. Vocês estão entendendo? Ou que houvesse restrição. Essa modalidade de pecado só é perdoada antes de aceitar a Jesus. Essa outra modalidade aqui, não. Só perdoa antes, depois não. O que Paulo está dizendo para a gente que precisa aprender como nós, que era a igreja daqueles dias, assim como é a igreja de hoje, ele diz o seguinte: Deus dá prova do seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Nós não queríamos saber de Deus, e por não ter sido perdoado, nós éramos pecadores e destinados à condenação eterna. Aí naquele momento ele deu prova do seu amor para conosco, e aí Jesus morreu por nós. Só que ele não para aí. Aleluia. Olha só o que diz o versículo 10: porque se nós, sendo inimigos, antes de entregar a vida para Jesus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uma outra versão diz: se nós fomos reconciliados com Deus quando nós éramos inimigos de Deus ou ainda pecadores,
Uma outra versão diz: muito mais agora que a gente está na igreja, que a gente faz parte da igreja, que a gente nasceu de novo, muito mais agora seremos salvos por sua vida. Você está entendendo? Algumas pessoas são condenadas por Satanás porque cometeu um pecado, ou por cometeu muitas vezes o mesmo pecado, e mesmo depois de se arrepender e pedir perdão, aquela voz dizendo: por que você está fazendo na igreja? Você já fez um monte de vezes, não tem mais jeito para você. Quando perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus olha e responde: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava estabelecendo um limite gigante, aquilo ali estava se referindo ao dia. Jesus estava dizendo que todas as vezes que o seu irmão te pedir perdão, você precisa perdoá-lo. Não importa que ele tenha errado contigo 10 vezes na mesma área, você precisa perdoá-lo. Jesus também está dizendo, ele está dizendo também, que todas as vezes que nós pedirmos perdão ao Pai, arrependidos, Ele vai nos perdoar. Se Ele foi capaz de morrer com você quando você era inimigo de Deus, muito mais agora Ele vai fazer qualquer coisa, e você vai ser salvo por sua vida, pela vida do Espírito, pela vida dele que está em você. Você está entendendo? Você está compreendendo? Caso você ainda esteja com dúvida, abra Romanos 8. Não, ele vai projetar para a gente. Não precisa abrir. Romanos 8. Não estou falando para você viver no pecado, porque o pecado continua matando. E alguém que vive na prática do pecado vai perdendo a sensibilidade espiritual, vai tendo seu coração endurecido, e corre o risco de não, com o passar do tempo, envolvido na prática deliberada, corre o risco já de não ligar mais e não se arrepender. Vocês estão entendendo? Sim? O que eu estou dizendo é que não importa o erro que você cometeu. Eu já estava na igreja e fiz uma coisa absurda. Jesus perdoa você. E quando Deus perdoa, Ele não lembra mais dos seus pecados. Em Romanos 8,32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Deus não poupou nem seu filho por você, irmão, por mim. Ele não foi capaz de poupar o próprio filho. Eu pouparia o meu filho. Não entregaria meu filho por ninguém daqui não, irmão. Vocês me perdoem. Minhas filhas, eu tenho 2 filhas. Não entregaria nenhuma delas por vocês. Mas Deus não poupou o seu próprio filho por nós. Antes o entregou por todos nós. E aí Paulo diz: como nos não dará também com ele todas as coisas? Tu acha que Deus vai abrir mão de você porque você errou, porque você pecou, porque você fez algo que não era para fazer? Tu acha que Deus vai abrir mão de você? Um homem de Deus um dia usou uma ilustração. Imagina o pai chegando do trabalho, né? E aí o filho, criança, né? Criança elevada, por todo dia pronta, todo dia faz coisa, tem que corrigir, tem que chamar a atenção, mas não deixa de ser filho, né? Tem que dar dura. Às vezes faz o pai e a mãe passar vergonha na frente dos outros. Agora tu não pode deixar barato. Passei vergonha, mas tudo bem, eu chegar em casa nós vamos conversar, né? Não vai acostumar a passar vergonha na frente dos outros. A varinha da correção é uma bênção, santa varinha, né? Santa varinha, com amor, com graça, conversando, né?
É isso que a Bíblia diz, que o Senhor corrige a quem Ele ama, né? Quem é filho, o Senhor corrige. O Senhor não deixa de nos considerar como filhos porque nós erramos. O que Ele faz? Ele corrige. É um exemplo da paternidade, né? Isso se aplica à oração. Se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que é bom, que é perfeito, né? E se aplica ao exemplo da correção, da paternidade, da filiação, né? Tu imagina o pai chegando com um chocolate na camisa, e aí o filho vê, mas o filho fez algumas coisas que não era para fazer. A criança pequena derrubou alguma coisa, fez alguma coisa, e o pai está chegando com chocolate, e aí a criança vem correndo na direção do pai, e de repente a criança para: "Oh, papai, eu não sou digno desse chocolate, eu não mereço esse chocolate, quem sou eu para ganhar esse chocolate?" O pai vai falar: "Pô, aconteceu algum problema com essa criança." Né? Deu pane na cabeça dessa criança. Né? A não ser que seja um pai assim autoritário, aqueles cara fora da realidade, da normalidade. Mas qualquer pai, mãe, mesmo com todos os defeitos, vai achar um negócio desse um absurdo, né? É isso que acontece, irmãos. Nós não entendemos quem nós somos, o que representa o sacrifício de Cristo, nos tornando filhos, nos salvando pela graça, nos dando a sua própria vida, nos regenerando, nos concedendo a vida eterna. E por não compreender a doutrina da salvação, que faz parte de uma das doutrinas elementares e básicas da nossa fé, tem muita gente vivendo uma vida distorcida, vivendo em função desse mundo, das conquistas, dos projetos desse mundo, dos problemas desse mundo, e não vive a vida que Deus gerou vocês em Cristo para viver, que é uma vida focada na eternidade. E não entendam que quando eu falo isso, que eu não creia no Deus da prosperidade, no Deus que abre portas, que multiplica recursos, que faz surgir recursos de onde não tem. Não pense nisso, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Está tudo na palavra, mas o nosso foco principal tem que ser a eternidade. Você está entendendo? O meu tempo acabou. Eu ainda tenho um monte de coisa aqui para falar, irmãos. Oh, glória! Caramba! Eu ia falar aqui um texto de Hebreus 10:4, que por meio de um único sacrifício, Jesus nos aperfeiçoou em uma única vez, né? O texto não diz que a gente vai sendo aperfeiçoado. A gente, na prática, na vivência espiritual, nós vamos sendo aperfeiçoados, mas espiritualmente falando, com o sacrifício de Cristo na cruz, naquele exato momento, no momento da nossa salvação, nós fomos de uma vez por todas aperfeiçoados. O texto diz que Ele nos aperfeiçoou em um único sacrifício. Ele nos aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Pessoal do louvor, pode subir, por favor? Nós estamos sendo santificados, né? Eu já preguei sobre essa temática aqui, a santidade posicional e a santidade disposicional ou progressiva. Quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, instantaneamente nós somos colocados em uma posição de santidade. Por causa do sangue de Cristo, por causa do que Cristo fez, nós somos santos. Nós recebemos a santificação para a salvação. Mas o dia a dia, no decorrer da nossa vida, enquanto estivermos aqui, nós vamos precisar cada vez mais aprimorar essa santificação com temor e tremor do Senhor. Mas isso é uma outra temática. O que eu quero fechar aqui, para a gente participar da ceia. Vocês estão atentos? Estão todo mundo quietinho assim? Amém, irmãos?
Gostaria que vocês abrissem o inário agora, no hino 266. Eu sou da época do inário, tá, irmãos? E tem uns hinos que eu acho muito lindo. Eu não sei se é valor sentimental ou se de fato são lindos, né? Porque eu aprendi isso botando uma música, um louvor, uma adoração outro dia. Muito lindo, eu sentindo a presença de Deus. Daqui a pouco passa uma das minhas filhas. Que música é essa, pai? Pô, música linda dessa aqui, vocês não tem gosto, blá blá blá. Eu cheguei, pastor Wander, mandei pastor Wander essa música. Ia ter uma reunião aqui, o pastor Wander, bota essa música de fundo aí, tal. Aí a galera da mesma geração, caramba, que música estranha, um comentando com o outro, música estranha. Às vezes acontecia isso aqui com o ministro de louvor. O cara, uma música lá da década de 90, que gays gostavam demais, aí o cara chegava aqui no mesmo culto, cantava 3 músicas daquela, ele estava lá em cima e a igreja lá embaixo. Por quê? Valor sentimental, entendeu? Então quando eu fiz a brincadeira aqui do inário, né, tem muitos hinos do cantor cristão que eu acho lindo, né, mas, né, como as músicas da década de 90, a gente pode até cantar uma ou outra de vez em quando, glória mas tem que ser dirigida por Deus, né? Deus deu a direção, senão não flui, né? Porque Deus está fazendo coisas diferentes. Amém, né? Deus está fazendo coisas diferentes. E para a gente viver aquilo que Deus tem para nós vivermos, nós precisamos entender que a nossa salvação não depende de nós. Jesus fez tudo o que precisava ser feito na cruz. No que diz respeito à salvação, já está tudo consumado. Se coloque em pé no seu lugar agora.